A partir de agora, você ouve Revista Espírita, O Tesouro Esquecido. Apresentação, Mário Arias. Olá, ouvintes da Rádio Idefran, aqui é Mário Arias e estamos de volta com mais um Revista Espírita, O Tesouro Esquecido. Lembrando que o nosso programa é exibido na grade da Rádio Idefran, que você pode acessar ou pelo aplicativo, baixando em seu dispositivo móvel, ou pelo site www.idefran.com.br. Ele é apresentado todas as terças e quintas às 18 horas e sábados e domingos em reapresentação às 11 horas da manhã. Ficando também disponível no canal do Idefran no YouTube e em formato de podcast no Spotify. Muito bem, estamos entrando agora no ano de fevereiro de 1858 e o primeiro artigo colocado por Kardec vai tratar das diferentes ordens de espíritos. Na verdade, aqui trata-se de uma transcrição de um texto já inserido no Livro dos Espíritos. Ele está lá no livro 2, no capítulo 1, com o mesmo título. E aí nos causa uma certa estranheza Kardec ter reproduzido quase que na íntegra, com pequenas modificações, todo este artigo que ele já havia publicado há 10 meses atrás, né, publicou isso em abril de 1857 no Livro dos Espíritos. Por que Kardec daria tanta ênfase lá na Revista Espírita de reproduzir esse texto já logo no segundo mês e como o primeiro artigo? Bom, a primeira coisa que nós concluímos ao analisar este artigo é a importância dele no contexto doutrinário. Tratar das diferentes ordens de espíritos, compreender este conceito, faz com que a gente quebre vários dogmas que haviam sido estabelecidos até aquele momento, de classes de espíritos, de criação de espíritos, de raças de espíritos diferentes, e também que nos previna para as comunicações. Kardec vem nos demonstrar a importância de classificar os espíritos, de entender que esses espíritos têm ordens diferentes e saber diferenciar essas ordens para que nós não sejamos enganados nas comunicações. Então ele começa o artigo da seguinte forma: um ponto capital na doutrina espírita é o das diferenças existentes entre os espíritos, quer do ponto de vista intelectual, quer moral. Sobre o assunto, o seu ensino jamais variou. Contudo, é essencial saber que não pertencem eternamente à mesma ordem e que, em consequência, essas ordens não constituem espécies distintas. São graus no desenvolvimento. Seguem os espíritos a marcha progressiva da natureza. Então vejam que aqui ele já coloca a importância desse conhecimento. Ele vai dizer que é um ponto capital na doutrina espírita, é o das diferenças existentes entre os espíritos. Por isso que ele reproduz, já na Revista Espírita aqui, o que ele havia colocado no Livro dos Espíritos. E ele vai aqui fixar conceitos, ele já começa fixando 2 aqui. Os espíritos não pertencem eternamente à mesma ordem, esse é o primeiro conceito. Ou seja, os espíritos vão evoluindo e eles vão passando de ordens à medida que eles vão construindo a sua evolução. E depois ele vai dizer que estas ordens não constituem espécies distintas, ok? Quebrando aqueles dogmas antigos que haviam lá na Igreja Católica, né? De que alguns espíritos eram criados diferentes dos demais, né? Sobretudo aquilo que se chamava de anjos, né? Tinha-se um conceito na época que os anjos eram espíritos diferentes, já criados puros, já criados de uma maneira diferente. Kardec vem aqui já logo no começo desbancar esta ideia, esta teoria. E como é que foi feita essa classificação dos espíritos? Kardec vai criar uma classificação e ele começa explicando como foi feito. Ele diz assim: a classificação dos espíritos é baseada em seu grau de progresso, nas qualidades adquiridas e nas imperfeições de que se devem despojar. Aliás, tal classificação nada tem de absoluto. Cada categoria apresenta um caráter marcante em seu conjunto, mas de um a outro grau a transição é insensível e nos limites a nuance se apaga. Como nos reinos da natureza, nas cores do arco-íris ou nos vários períodos da vida humana.
Então aqui ele vai dizendo que essas classificações, elas são classificações gerais e que elas podem, naqueles momentos de transição, começar a apresentar ali características de duas ordens, né? De duas classificações diferentes. Então Kardec tem esse cuidado ali para não fechar a questão. Ele vai dizer, pode-se, pois, formar um maior ou menor número de classes conforme o ponto de vista sobre o qual se considerar o assunto. Então aqui ele não vai tratar de fixar essas ordens, né? O estudioso que quiser analisar de outra forma, propor de outra forma, desde que siga os conceitos básicos ali, ele pode variar, que não vai ter grandes alterações no entendimento do conceito. E ele vai fixar mais um conceito falando nisso, um pouquinho à frente ele vai dizer, é que entre os espíritos, como entre os homens, há os muito ignorantes e nunca estamos suficientemente prevenidos contra a tendência a pensar que todos devem saber tudo, pelo fato de serem espíritos. Então aqui Kardec vai dar mais uma reforçada naquele conceito de que espírito não tem conhecimento acima do ser humano apenas por estar desencarnado. É necessário avaliar cada um dos espíritos como se faria com os homens. Então se um homem vai lá e escreve um texto, nós temos que avaliar o conteúdo daquele texto para saber se aquele texto tem ou não profundidade, tem ou não veracidade. Com os espíritos é a mesma coisa, Kardec vai repetindo isso ao longo de 12 anos em que ele vai formatando a sua obra. Mais à frente ele coloca a forma como foi feita essa classificação. Então ele vai dizer assim, entretanto, não podemos reivindicar a autoria de todo o trabalho. Se o quadro que damos a seguir não foi traçado textualmente pelos espíritos, e se é nossa iniciativa, todos os elementos que o compõem foram hauridos em seus ensinamentos. O que nos restava era apenas formular uma disposição material. Os espíritos geralmente admitem 3 categorias principais, ou grandes divisões. Na última, na base da escala estão os espíritos imperfeitos, que devem ainda percorrer todas ou quase todas as etapas. São caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela inclinação ao mal. Os da segunda são caracterizados pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem. São os bons espíritos. A primeira, enfim, compreende os espíritos puros, os que atingiram o grau supremo de perfeição. Kardec aqui então nos informa que, apesar dele ter feito esta distribuição, ele partiu dos ensinamentos que ele havia haurido dos espíritos. E ele coloca aqui que os espíritos, na verdade, admitem 3 grandes categorias, que são essas que nós lemos agora. Na verdade, os espíritos eles não se envolvem na nossa confusão de ideias e de palavras. Eles simplificam as coisas. Então eles colocaram ali que nós tínhamos 3 grandes categorias e que todo o rol de espíritos, encarnados e desencarnados aqui em torno do orbe terrestre, seguem basicamente essas 3 categorias. E Kardec então vai tratar de expandir um pouco isso, essas categorias, né, para que nós possamos ter um entendimento melhor. Ele vai dizer, esta divisão nos parece perfeitamente racional e apresenta caracteres bem definidos. Só nos restava destacar, em número suficiente de divisões, as nuances principais do conjunto. Foi o que fizemos com o concurso dos espíritos, cujas benévolas instruções jamais nos faltaram. Então Kardec detalha um pouco mais essas características dos espíritos ali e vai criar a escala espírita, um dos pontos capitais da doutrina espírita. Todo espírita tem que trabalhar, tem que conhecer, tem que estudar a escala espírita para que nós possamos nos posicionar enquanto espíritos, saber nós mesmos onde estamos nessa escala espírita. O que, a partir do nosso conhecimento do nosso ponto atual, nós precisamos buscar para a nossa evolução. O que é que nós precisamos nos despojar dos nossos defeitos, das nossas imperfeições, para avançar no rol da nossa evolução espiritual. E é através do conhecimento da escala espírita que nós vamos ter esta posição. E também para que nós possamos compreender as comunicações que nos são trazidas e classificá-las dentro dessa escala.
olha, o espírito que aqui fez esta manifestação, que trouxe esta mensagem, por exemplo, que trouxe esta obra, este livro, esta mensagem psicografada, via psicofonia, o que seja, ele está em que ordem dentro da escala? Não é? Para que a gente não seja enganado por esses espíritos. Nós não podemos ser crédulos. Um pouquinho à frente está escrito assim, nesse artigo: contudo, observaremos que os espíritos não pertencem sempre e exclusivamente a esta ou aquela classe. Seu progresso só se realiza gradativamente e muitas vezes mais num sentido que no outro, podendo eles reunir caracteres de várias categorias, o que é fácil de observar por sua linguagem e por seus atos. Então Kardec já coloca aqui que não é uma coisa muito perfeita, muito exata esta classificação. Porque, na verdade, a gente não passa, não é como você está passando do nono ano para o colegial, né? Não é uma graduação assim, você vai adquirindo as características de uma outra classe, de uma outra ordem de espírito, mas você não perde todas aquelas da ordem anterior que você tinha. Você vai perdendo aos poucos, então é um mosaico. Nós vamos nos despojando das nossas imperfeições e angariando virtudes, né, que têm as características. Então o maior peso que nós vamos dar é para a quantidade de virtudes, né, e a quantidade de vícios que nós temos ao analisar um espírito. Então, olha, poxa, ele tem muitas virtudes positivas, né, e ele tem alguns resquícios aqui da outra ordem. Então, ok, já podemos classificá-lo como na ordem posterior, né? Então, Kardec faz isso com cuidado. Ele começa, então, lá a trabalhar agora a escala espírita. Ele começa de baixo para cima, né, dos menos evoluídos para os mais evoluídos. Ele vai trabalhar na terceira ordem, a dos espíritos imperfeitos. Então, ele vai falar em caracteres gerais: a predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhes são consequentes. Têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Nem todos são essencialmente maus. Uns têm mais leviandade, inconsequência e malícia que verdadeira maldade. Outros nem fazem bem nem o mal, mas pelo simples fato de não fazerem o bem, revelam inferioridade. Outros, ao contrário, alegram-se no mal e ficam satisfeitos quando encontram ocasião de o praticar. Os caracteres gerais dos espíritos de terceira ordem ou dos espíritos imperfeitos, quando nós os estudamos com cuidado, a gente vai lendo esse pequeno trecho aqui e vai avaliando e vamos nos comparando, né, a nós mesmos, aqueles que nos cercam e à humanidade de modo geral, nós vamos perceber que no nosso planeta Terra ainda hoje, um planeta de expiações e provas, nós vamos perceber que a grande maioria de nós, a esmagadora maioria de nós, estamos na terceira ordem e somos espíritos imperfeitos. São pouquíssimos os espíritos que não têm essas características gerais apresentadas por Kardec aqui. Ele continua: seus conhecimentos sobre as coisas do mundo espírita são limitados e pouco que sabem se confundem com ideias e preconceitos da vida corpórea. Olha que interessante aqui, ele já está nos falando, aqui nesse pequeno trecho, que é para tratar aqui com os espíritos desencarnados, inclusive, não é? Seus conhecimentos sobre as coisas do mundo espírita são limitados e o pouco que sabe se confunde com as ideias e preconceitos da vida corpórea. Então, muitas vezes vem comunicação dos espíritos e eles misturam ainda as impressões que eles têm da vida corpórea, por estarem ainda muito materializados, muito próximos da matéria, com os da vida espiritual. E corre-se o risco de passarem conceitos errôneos para nós com relação ao mundo espiritual, e nós compramos muitas vezes essas ideias como verdade. Então, por isso a importância de se classificar o espírito. Então, nós vamos fazendo a comunicação 1, 2, 3, 10 vezes e diz: olha, esse espírito aqui é um espírito da terceira ordem. E por ele ser da terceira ordem, ele tem pouco conhecimentos do mundo espírita. Então, nós temos que ter muito cuidado com aquilo que ele está nos falando. Não podemos tomar como verdade absoluta, não é? E aí Kardec continua: seu caráter é revelado pela linguagem. Todo espírito que nas comunicações trai um mau exemplo pode ser classificado na terceira ordem. Por conseguinte,
todo mau pensamento que nos for sugerido virá de um espírito dessa ordem. Depois Kardec vai dividir essa terceira ordem, como nós falamos anteriormente, em várias partes. É bem interessante porque lá no Livro dos Espíritos, ele traria 10 partes a divisão dentro dessas 3 categorias. Aqui na Revista Espírita ele já nos apresenta apenas 9. E a diferença, ele retirou uma dessas classificações, foi justamente aqui da terceira ordem, que é a mais ampla, né? Ele retirou ali a dos espíritos batedores. E por que ele tirou a dos espíritos batedores? Porque 10 meses depois do lançamento do Livro dos Espíritos, nós já estávamos em outro período, em outra era da doutrina espírita. Nós tínhamos passado pela era da curiosidade, pelo período da curiosidade, e estávamos já no período filosófico, onde o planeta Terra já estava olhando para a doutrina espírita, para a invasão espiritual que aconteceu, de uma maneira filosófica. Não mais preocupados apenas com os efeitos físicos. Eles ali ainda aconteciam, mas já estavam perdendo força. Então os espíritos batedores ficaram em segundo plano na colocação de Kardec, e ele vem e retira desta colocação na Revista Espírita. Um ponto que eu achei bastante interessante. Então ele começa lá, na 9ª classe, espíritos impuros, inclinados ao mal, objeto de suas preocupações. Nas manifestações se lhes reconhecem a linguagem, a trivialidade, a grosseria das expressões. Nos espíritos, como nos homens, são sempre índice de inferioridade moral, se não intelectual. Então vejam que ele começa já a fazer essa divisão, começa a falar ali dos espíritos impuros, e aí ele vai abrindo, e a gente vai perceber que tem mais divisões dentro desta terceira ordem, que é justamente a que nós estamos inseridos. Ele fez questão de dividir isso para que nós possamos nos posicionar. Poxa, onde eu estou aqui dentro? Tá bom, eu sei que eu sou um espírito imperfeito, um espírito da terceira ordem. Mas até por uma questão de autoestima, não é? Se eu pensar assim, olha, então eu sou muito imperfeito, eu sou muito inferior ainda, isso pode nos causar um problema até nessa questão de autoestima e até nós desanimarmos do nosso processo evolutivo. Não é? Então Kardec tem o cuidado de dizer, olha, a terceira ordem, ela é um degrau muito largo. Né? O Cosme Márcio, grande estudioso da doutrina espírita, ele, uma vez em uma de suas conferências, ele falou a respeito desta evolução espiritual. E ele usou uma metáfora muito interessante, que é uma escada. Então nós vamos subindo, né, na nossa evolução espiritual, como se sobe uma escada. Mas os espíritos colocaram 3 degraus apenas. Porém, esses degraus são degraus muito largos. Então a gente vai caminhando no mesmo degrau. Então, se nós estamos na terceira ordem, nós vamos caminhar muito até encontrar o degrau que vai nos levar à segunda ordem. Então o que Kardec faz é justamente medir, vamos dizer assim, os metros desse degrau, quando ele vai fazendo essa distribuição aqui, como ele fez na 9ª classe. A 8ª classe são a dos espíritos levianos. São ignorantes, malévolos, inconsequentes e zombeteiros. Metem-se em tudo, a tudo respondem sem preocupação da verdade. Gostam de causar pequenos aborrecimentos e pequenas alegrias, de produzir discórdias, de induzir maliciosamente em erro por mistificações e travessuras. Um pouco à frente, em suas comunicações com os homens, sua linguagem é por vezes espirituosa e alegre, mas quase sempre sem profundeza. Apreendem os caprichos e o ridículo, que exprimem em traços mordazes e satíricos. Se por vezes tomam nomes supostos, é mais por malícia que por maldade. Esses espíritos levianos são também um enorme problema dentro das comunicações mediúnicas. Eles vão envolvendo, através desta alegria, desta espirituosidade que eles apresentam nas suas comunicações, e muitas vezes eles acabam fascinando aqueles indivíduos que estão ali naquelas reuniões. E eles passam a acreditar nesse espírito e o classificam erroneamente dentro dessa escala espírita, permitindo grandes estragos nos seus conceitos doutrinários. 7ª classe, espíritos pseudo-sábios, outro grande problema dentro das comunicações e também dentro do nosso mundo material. Vamos ver quais as características dos espíritos pseudo-sábios.
De conhecimentos bastante extensos, julgam saber mais do que sabem. Tendo feito algum progresso sob vários pontos de vista, sua linguagem tem um caráter sério e pode levar a enganos quanto à sua capacidade e às suas luzes, mas muito comumente é simples reflexo dos preconceitos e das ideias sistemáticas da vida terrena. Esses aqui são também terríveis, porque eles trazem esta gravidade na linguagem e por eles terem um conhecimento, às vezes maior do que o nosso, nós tendemos a entender que o conhecimento deles é muito maior do que realmente é. Eles são os pseudo-sábios, então eles acreditam saber mais do que realmente sabem. Materialmente aqui no plano terreno, encarnado, nós temos muitos espíritos que são assim, falam muito bem, pessoas que conseguem, né, articular os seus pensamentos, os seus sistemas, mas quando você vai se aprofundar, ele está supondo que sabe aquilo, né? Ele tem, o seu conhecimento vai até certo ponto e dali para frente é um sistema que ele criou. Esse é um cuidado enorme que nós temos que ter com esse tipo de espírito. E a sexta classe, que fecha a terceira ordem dos espíritos, ela vai ser os espíritos neutros. Nem são bastante bons para fazerem o bem, nem bastante mal para fazerem o mal. Inclinam-se para um ou para o outro e não se alçam acima do vulgar na humanidade, tanto para o moral quanto para a inteligência. Apegam-se às coisas do mundo, de cujas alegrias grosseiras têm saudade. Aqui ele está falando dos espíritos errantes, não é? Porque ele vai falar que as coisas do mundo, as alegrias grosseiras têm saudade. Mas isso vale para nós encarnados também. Numa análise mais detalhada, nós vamos ver que nós estamos mais ou menos por aqui, a grande maioria de nós, aqui encarnados no planeta Terra, como espíritos neutros. Nós vamos levando a vida, deixando a vida nos levar, não é? Com pouca profundidade ou nenhuma profundidade na nossa vida, muitas vezes sem nenhum propósito. Se não fazemos o mal, também não fazemos o bem. Vamos cuidando apenas das nossas coisas, não buscamos evoluir em nenhum dos pontos, né? Seja muito na moral, seja muito na ciência, nos conhecimentos, e vamos levando. A grande maioria de nós encarnados no planeta Terra ainda estamos por aqui como espíritos neutros. E aí Kardec então passa para a segunda ordem. Ele vai aqui agora discriminar esta segunda ordem, que é a ordem dos bons espíritos. Caracteres gerais dessa ordem: predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem. As qualidades e a capacidade de fazer o bem são proporcionais ao grau atingido. Uns têm ciência, outros sabedoria e bondade. Os mais adiantados reúnem o saber às qualidades morais. Olha que interessante isso daqui. Ele vai mostrar para nós, também muito comum a gente usar uma metáfora dentro da doutrina espírita, de que a evolução espiritual se dá através de duas asas. A asa da ciência e a asa da sabedoria e da bondade. E que muitas vezes nós estamos aqui no planeta Terra desenvolvendo uma dessas asas. Então tem aquelas pessoas que estão aqui, que são simples, né, que são até de um conhecimento teórico, terreno, muito raso, mas que trazem consigo uma bondade e uma sabedoria imensa. Quantas pessoas nós conhecemos aí, simples, que às vezes mal alfabetizadas foram, não é? E que trazem essa sabedoria e essa bondade que está lá no fundo do coração deles, não é? Um desses grandes exemplos aqui é Francisco Cândido Xavier, né? Que apesar de não ser um iletrado, era um homem que tinha pouca escolaridade, mas tinha um conhecimento, inclusive, né, formal ali, adquirido a duras penas, razoável. Mas o que se destacava naquele espírito, na sua trajetória pela Terra, era justamente a bondade e a sabedoria intrínseca, a sabedoria de um espírito velho. E você vê, por outro lado, espíritos como o de Albert Einstein. E eu não estou aqui fazendo seleção de espírito, colocando A ou B em nenhuma das ordens, tá? A ideia não é essa, a ideia é apenas dar alguns exemplos. Então vamos pensar, Albert Einstein foi um espírito que se dedicou aqui na Terra à ciência. Então, quer dizer, esses dois espíritos aqui citados, novamente sem colocá-los em qualquer ordem, não estamos aqui para isso, mas eles estão neste processo de desenvolvimento dessas duas asas. Então vem numa encarnação Albert Einstein e desenvolve a sua asa da ciência. Vem nessa encarnação Francisco Cândido Xavier e desenvolve a sua asa da bondade e do amor. E assim a gente vai evoluindo, né,
com essas duas vertentes aí. E aqueles mais adiantados, Kardec vem colocar aqui para nós, os mais adiantados reúnem o saber às qualidades morais. Então esse já está um pouco lá na frente, ou muito lá na frente, compararmos com nós mesmos. Estou comparando comigo, tá? Não estou comparando com nenhum dos nossos amigos ouvintes. Vamos lá. Compreendem Deus e o infinito, e já desfrutam a felicidade dos bons. Sentem-se felizes pelo bem que praticam e pelo mal que impedem. Olha que maravilhoso, não é? Compreendem Deus e o infinito. Então eles já estão bem à nossa frente, né? Pelo menos na frente da maioria de nós, que nós temos uma dificuldade enorme em compreender Deus e o infinito. Depois ele vai lá. Todos têm ainda que passar por provas antes de atingir a perfeição absoluta. Isso é muito importante. Espírito da segunda ordem não passa por expiação. Então, quando a gente vê um espírito desse, que são poucos, mas no nosso planeta, mas se nós pudermos identificar um espírito desse, e ele estiver em sofrimento, estiver passando por uma experiência difícil, uma encarnação difícil, nós temos a tendência, nós espíritas, de acreditar que isso é uma expiação. Tudo para nós é expiação. Ah, ele está aqui em processo de expiação, foi isso que ele fez na vida anterior. Não, se ele for um espírito da segunda ordem, ele não tem que expiar mais nada. Ele está aqui em prova. Prova que, na maioria das vezes, ele escolhe. Ele pede para vir nessa prova justamente para acelerar o seu processo, né? E com isso nos ajudar. Ele vem nos ajudar aqui no nosso progresso também. Pouco à frente, aqueles que encarnam são bons e benevolentes para com seus semelhantes. Não se movem por orgulho ou egoísmo, nem pela ambição, não experimentam ódio, rancor, inveja ou ciúme e fazem o bem pelo bem. Então vejam a dificuldade, se nós lemos esse trechinho aqui, a dificuldade de enquadrar alguém como um espírito da segunda ordem. Bastante difícil de nós encontrarmos indivíduos assim. É óbvio que, como Kardec coloca lá no começo, muitas vezes você já vai ver um espírito que está passando para a segunda ordem, mas que ele traz algum resquício desses sentimentos aqui. Você vai ver que eles não se movem por orgulho ou egoísmo e nem pela ambição, não experimentam ódio, rancor, inveja, ciúme. Então, se nós formos taxar que não tem nenhum tipo de sentimento, nada, nem de rancor, nem de inveja, nem de ciúme, nós vamos poder excluir todo mundo. Porque é muito difícil imaginar algum indivíduo que em algum momento não teve esse sentimento. Mas vejam, eu prefiro me apegar, e aí é uma posição minha, uma opinião apenas minha, em apegar naquilo que diz aqui. Não se movem por orgulho ou egoísmo, nem pela ambição. Então, eles não se movem por isso, né? Mesmo que em algum momento eles tenham algum vestígio disso. Lembra que Kardec colocou lá na introdução deste artigo, né, de que nós vamos perdendo essas coisas, e aí na mudança de uma fase para outra, nós ainda trazemos esses resquícios? Então é isto. Depois ele vai trazer lá a quinta classe, dentro da segunda ordem, que é a dos espíritos benevolentes. A bondade é a sua qualidade predominante. Gostam de servir aos homens e os proteger, mas seu saber é limitado. Seu progresso foi realizado mais no sentido moral do que intelectual. Então vejam que eles ainda têm o seu saber limitado. Olha a dificuldade que nós temos, não é? Para poder fazer a comunicação com os espíritos e poder aceitar aquilo que eles estão nos falando. Se até os da segunda ordem, que estão muito à frente da maioria de nós, têm ainda o saber limitado, imaginem os demais com os quais nós nos relacionamos. Bom, a quarta classe é a dos espíritos cultos. O que principalmente os distingue é a extensão dos seus conhecimentos. Preocupam-se menos com as questões morais do que com as científicas, para as quais têm maior aptidão, mas só encaram a ciência do ponto de vista da utilidade, nela não misturando nenhuma das paixões características dos espíritos imperfeitos. Novamente a gente pode usar como exemplo, guardando de novo a questão de não estarmos classificando ninguém, mas vamos pensar, para quem conhece a vida de Albert Einstein, ele fazia ciência pela ciência, né? Nada por ambição, por dinheiro, por fama, por nada. Era um indivíduo absolutamente simples, que abstraía todo esse tipo de coisa mundana, e ele queria era cuidar da ciência, ele vivia para aquilo. Então é isso aqui que os espíritos cultos têm esta característica. Depois, na terceira classe, são os espíritos sábios. Seu caráter distintivo são as qualidades morais da mais elevada ordem. Seus conhecimentos não são limitados, não são ilimitados, mas são dotados de uma capacidade intelectual
que lhes dá um juízo seguro sobre os homens e sobre as coisas. Aí, no nosso exemplo, enquadramos Francisco Cândido Xavier, ok? Ele apresenta essas características aqui. Depois, a segunda classe, estão os espíritos superiores, muito importante para nós. Reúnem ciência, sabedoria e bondade. Sua linguagem só respira benevolência, constantemente digna, elevada, por vezes é sublime. Sua superioridade os torna, mais que os outros, aptos para nos darem as mais justas noções sobre as coisas do mundo incorpóreo, nos limites de conhecimento permitidos ao homem. Kardec aqui utilizou esses espíritos superiores na construção de toda a doutrina espírita. Ele se relacionou com vários deles, né? Só para nós citarmos o Espírito de Verdade, Erasto, São Luís, Agostinho, foram tantos. Mas Kardec tinha um cuidado enorme até com esses espíritos, com a assinatura desses espíritos. Então ele avaliava profundamente todas as comunicações dadas, inclusive por espíritos que, quando assinavam, eram espíritos superiores. Ele não hesitou em recusar várias mensagens assinadas pelo Espírito de Verdade, trazidas principalmente pelo médium Rose. Esse médium, em determinado momento, ele acaba se desentendendo com Kardec, saindo da Sociedade Espírita parisiense, francesa, e ele vai escrever uma obra, As Mensagens do Espírito de Verdade. E eram várias mensagens que Kardec havia refutado, dito, olha, essa aqui eu não vou considerar como uma mensagem do Espírito de Verdade. Por quê? Porque Kardec estava ali preocupado com a questão do animismo. O que era realmente do Espírito de Verdade? Se aqui tinha alguma coisa que não demonstrava a superioridade do Espírito de Verdade, ele simplesmente dizia, eu não vou deixar esta mensagem assinada. Não é? Então, ele não tinha esse problema. Ele seguia o que Erasto já havia colocado. É preferível rejeitar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Mas foram esses espíritos superiores que embasaram esta maravilhosa obra que é a doutrina espírita. Depois chegamos na primeira ordem, a ordem dos espíritos puros. Caracteres gerais. É nula a influência da matéria. Absoluta superioridade intelectual e moral em relação aos espíritos de outra ordem. Classe única. Não tem mais que uma classe. A primeira ordem. Percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria, tendo atingido a suprema perfeição de que é suscetível à criatura. Não tem de passar por provas nem expiações. Não mais sujeitos à encarnação em corpos perecíveis, têm a vida eterna que se realiza no seio de Deus. Olha que maravilha é a descrição dos espíritos puros da primeira ordem dos espíritos. Todos nós estamos destinados a chegar a esta primeira ordem, seremos espíritos puros. Esta é a única verdade inexorável que Deus nos deixou quando nos criou simples e ignorantes. Lá atrás ainda, não é? Quando éramos apenas uma centelha divina, mas que viemos caminhando, até em algum momento desta terceira ordem a qual nós estamos inseridos nesse momento, mas nós podemos antever a maravilha que nos espera quando passarmos já para a segunda ordem e já pudermos ali experimentar um conhecimento melhor de Deus e do infinito, e ao caminharmos ali para a primeira ordem, onde seremos espíritos puros, e aí nós já estaremos envolvidos no seio de Deus. Chegamos ao final da análise deste maravilhoso artigo trazido por Kardec. Vale a pena que os amigos reflitam sobre ele, que façam uma leitura na Revista Espírita ou no Livro dos Espíritos, que façam apontamentos, porque, como diz Kardec lá no comecinho, é um assunto capital para nós que somos espíritas. Vamos ficando por aqui, um grande abraço a todos e até a próxima. Você ouviu Revista Espírita, O Tesouro Esquecido.